Bom dia. Hoje eu venho falar sobre a educação, que há muitos anos eu venho questionando isso. Se você está na secretaria, você sabe fazer a ordem de pagamento, você sabe fazer a contagem de ponto, né? Então, eu tive na casa de uma colega onde ela está na educação. Aí eu perguntei, ela já trabalhou em empresa privada e está agora na educação. E aí eu perguntei para ela se ela sabia quanto tempo falta para ela se aposentar. Ela disse, não sei. Como é que eu faço isso? Onde eu tenho que procurar? Aí eu falei para ela, olha, quando eu estava na educação e quando eu fui fazer pedagogia, tinha estágio para a gente fazer na secretaria. Mas muitos professores naquela época achavam que era muito coisa, muito trabalho, e o que ela fazia? Pedia alguém para assinar o documento dela, aquele estágio, aquela folha de 1 hora, de meia hora, sei lá. E eu não. Eu fui fazer estágio, fui aprender a fazer contagem de ponto, fui aprender a fazer pagamento. Aí você falou assim, o que você ganhou com isso, Alciane? Ganhei muita coisa. Sabe por quê? Porque quando chegou na data e os dias contados para minha aposentadoria, eu avisei para a diretora, porque eu não vou citar o nome dela, mas algumas colegas que estão me ouvindo, elas sabem que eu não estou mentindo. Eu digo, ó, hoje eu estou completando a quantia, o tempo de serviço. Minha documentação está correta, está certa para dar a entrada? Ela não ligou. Eu entrei com mandato de segurança. Você, professor que está me ouvindo do outro lado, que talvez já tenha passado por isso, e tua diretora nem a secretária também nem me ligou para isso, preste atenção. Entre com mandato de segurança que dentro de 24 horas ela te aposenta. Dentro de 24 horas, um mandato de segurança. Entendeu? Então, por que o governo, ele só tira da gente? Tira. E os nossos benefícios, nossos direitos. Aí quando essa professora estava conversando comigo, eu fiquei preocupada. Eu digo, você nunca procurou saber? Mulher, e aonde é que eu vou fazer isso? Então, que o professor seja esclarecido. Tem os planejamentos? Não tem um planejamento que a gente passa 3 dias em planejamento? Diretor, coordenador, juntamente você, diretor e coordenador, se junte e fala assim, vamos tirar meia hora ou um dia de planejamento para que nós possamos esclarecer aos professores como é que faz, leva a secretária, secretária, ensine como é que faz a ordem de pagamento, como é que se faz a contagem de ponto, para que ela possa acompanhar. Eu, quando estava na educação, que eu aprendi, agora essa pessoa eu faço questão de dizer, a Zenaide, que era secretária. Depois ela foi para a direção, fez pedagogia junto comigo. Mas ela me ensinava, e eu agradeço muito primeiramente a Deus e a ela, era que eu fazia já minha contagem de ponto e depois eu só ia confirmar para ver se estava certo. Porque eu já sabia, para o outro ano que eu ia escolher, eu já sabia fazer minha contagem de ponto. Quando o meu pagamento vinha errado, eu ia saber por quê. Porque eu sabia fazer sabia onde que eu tinha errado, quantos abonados eu tinha dado, quantas abonadas pela delegada eu tinha, quantos direitos eu tinha, tá? Então, senhor professor, você, professor e professor, você que está aí, procure saber da sua direção, converse com ela. Gente, diretora ou coordenadora, por que vocês não ensinam a gente a fazer ordem de pagamento? Porque a gente fica, contagem de ponto, que a gente fica dentro da sala de aula, a gente fica assim, gente, a gente não sabe de nada. E quando eu vim lá do Nordeste, que eles falam, lá onde o vento faz a curva, quando eu cheguei de lá, que eu me lembro que 2 professoras tiravam muito sarro de mim, porque ela falava que eu falava jogar no mato, porque era a minha regionalidade. E ela falava, jogar no mato? Cadê o mato?
Fulano. E ela não passou na faculdade que eu passei, elas fizeram cursinho, mas elas não entraram. E quando eu entrei sem fazer preparação para o cursinho, e eu me lembro muitíssimo bem que a dona Elvira, que foi minha primeira diretora, ela já sabia que eu tinha passado, porque o esposo dela tinha visto. Aí ela chegou na sala dos professores e perguntou: como é que vocês foram de faculdade? De provas? Você passou? Não, eu não queria entrar naquela faculdade. Então, quando você não consegue entrar, não passei. Não foi minha vez, mas Deus vai preparar, né? Eu não tinha essa conexão, essa espiritualidade que hoje eu tenho. Então, para mim foi muito bom. Foi dar de tapa de pelica na pessoa, porque é onde tirava sarro de mim, tirava... E aí eu entrei na faculdade. Entrei sem fazer preparação para o cursinho. Então, o que eu quero dizer, não zombe das pessoas, porque você não sabe de nada. Hoje você pode ter nada, amanhã você pode dar a volta por cima, ó, triplicar. Por isso que às vezes, eu fico no meu silêncio. Hoje eu fico no meu silêncio. Às vezes as pessoas pensam que está me fazendo de beijo, mas não está. Porque eu consigo resolver de outra maneira. Então, quando eu vi essa professora nessa situação, eu me senti como fosse eu lá atrás, que fui atrás de saber como é que eu poderia fazer isso. Então, se você que está fazendo pedagogia e precisa de estágio, faça seu estágio. Não deixe ninguém assinar o seu estágio porque não quer. Você está perdendo, porque lá na frente alguém pode te lesar, entendeu? Então, e essas pessoas que estiveram ouvindo meu vídeo, elas sabem que eu não estou mentindo. Quando eu entrei com mandado de segurança, para que ela não quisesse que outras professoras entrassem, o que ela fez? Já fez uma leva só e aposentou todo mundo. E acho que nos outros vídeos eu falei, eu passei como vilão. Porque na época que eu estudava não, que eu trabalhava, eu era considerada como briguenta. Mas eu nunca me deixei intimidar, porque enquanto que algumas pensavam que eu era briguenta, eu era esclarecida. Eu ia atrás, eu não era Maria vai com as outras. Eu era uma pessoa que eu ia. E aí eu me lembrando que primeiramente eu agradeço a Deus, segunda Marion. Primeiro ano eu paguei minha faculdade, mas os outros anos eu fui bolsista, porque ela se candidatou, ela era minha diretora, mas ela se candidatou como vereadora e ela ganhou. E para você ver, que ela percebeu que realmente, o tipo de pessoas que eu era, que ela mandou dizer para a Zenaide: Zenaide, fala para a Alcione que a bolsa dela foi indeferida 3 vezes, mas eu sei o tipo de caráter que essa mulher tem, eu vou fazer de tudo para que ela possa ter essa bolsa. E eu tive. Período de bolsa integral. Então eu não podia ter DP. Eu tinha que estudar mesmo. Então eu trabalhava de manhã, à tarde, ia para a faculdade das 5 às 8, eu não podia perder o ônibus, o horário certo. Tá? E eu não podia ser TDP, porque senão eu perdia minha bolsa. Então quando eu chegava em casa, eu ainda ia estudar, fazer meus trabalhos, porque não tinha ninguém que me ajudasse. Eu nunca paguei ninguém para fazer trabalho meu, porque eu sei de professoras que, manda fulano fazer, pagava. Então, você que esteja fazendo faculdade, não peça ninguém para fazer seu trabalho, não. Porque quem aprende é a pessoa que está fazendo. Então, faça com dificuldade. Faça rascunho, escreva, mas faça você. Então, hoje eu me acordei e aí fiquei pensando. A Maria, a Marlene Divina, que foi coordenadora do Quintanilha, nós fazíamos faculdade, nós íamos juntos. Ela era coordenadora, olha como é a história. Ela era coordenadora e a gente conversando sobre o negócio de pagamento, ela como coordenadora, e eu falei sobre o HCC mais C, e aí ela falou, não, Alcione, eu não recebo isso. Então, o seu pagamento está errado. Não, mulher, pelo amor de Deus. Eu já estou tanto tempo na direção, na coordenação. Então, quando ela chegou lá, eu fui perguntar à secretária dela. Menina, deu um problema tão... Aí a Maria me chamou, que a delegada, a Carne, que hoje, Deus eu tenha, me chamou lá. Exatamente isso eu não esqueço. E eu fui.
olha, você fala demais, você não sei o quê, olha como você arrumou, a Carmen quer falar com você, a delegada de ensino. Tá bom, eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá, ela sentada lá, me lembro, eu não conhecia ela. Só ouvia falar de delegada. Aí quando eu cheguei lá, aí ela, você que é Alcione? Eu digo, sou. Ela, sente aí. Eu sentei. Aí eu só falei, eu digo, delegada, eu só quero te perguntar uma coisa. Antes que você me perguntar, mas eu, mais ou menos já sei o que aconteceu. É errado você ensinar uma colega? Aí ela disse, não, foi exatamente isso que eu te chamei. Eu quero meus professores esclarecidos, entendido, sabendo onde é que está. E eu fiquei sabendo de você. E eu queria te conhecer. Eu digo, pois é, porque me fizeram medo para levar não sei o quê. Não, não. Quando chegou ao meu conhecimento, eu digo, eu queria conhecer essa professora. Porque os professores, muitos deles, não têm esclarecimento. E às vezes não aceita que o outro tenha esse conhecimento. Então, ele às vezes até tira algumas colegas, nossa, essa menina, ela tá falando as coisas certas. Eu vou me aproximar dela. E a outra, pelo fato de não ter esse conhecimento, ela quer tirar. E eu sempre tive isso. Mas eu, graças a Deus, eu selecionei sempre minhas amizades. Eu falo com todo mundo. Mas tem uma pessoa que realmente, eu trilhei para permanecer aquela amizade. E eu permaneci também com as amizades tóxicas, como ainda hoje percebe, né? Mas que nunca me deixaram intimidar. Então, seu diretor, seu coordenador, você que esteja ouvindo essa mensagem, que com certeza eu quero que passe mesmo, converse com sua delegada. Tire-se uma meia hora para esclarecer aos professores, para saber como é que ele faz a sua contagem de ponto, para você saber como é que é o pagamento dele, como é que está errado. Tem professores lesados, para mim é lesado, porque a gente fica dentro da sala. A POSP eu me desassociei há muito tempo, há muitos anos. Por quê? Porque a gente recebe no final do ano um livrinho daquela legislação que ninguém sabe esclarecer. Tem artigo ali que a gente não entende. E que deveria tirar alguns coordenadores ou diretores. Hoje nós vamos falar um pouco dessa legislação para o professor. Não, eles só cobram a gente dentro da sala de aula. Mas eu vou te falar mais uma coisa, mas também tem diretores que nem sabe a contagem de ponto dele. Nem sabe negócio de pagamento porque é a secretária que faz. E como coordenador também. Tem coordenador que não sabe. Traz aquilo, sabe? Mastigado lá da Secretaria de Educação e passa para nós. Nós somos cobrada. E o professor tenta fazer na medida do possível que ele sabe. Só que na hora que é de benefício da gente, que nós temos direito, eles não ensinam. Você aprende uns com os outros, e aí e o que foi que te ensinou, e o que foi que te falou, e aí a história do telefone sem fio, quando chega, na última pessoa, chega totalmente deturpado. É isso. Então, eu vim hoje falar disso que aconteceu, que me preocupou muito. Ver aquela pessoa assim tão dócil, tão dedicada, os cadernos tão bonitinhos, eu me lembro lá atrás, que eu corrigia os cadernos tudo de português, de matemática, e eu tinha aquele carinho dentro da sala de aula. E aí quando ela estava falando, eu me espelhei nela. E eu digo assim, você pergunta a algumas colegas? Não, mulher, tem uma moça lá que é bem esclarecida, mas tem outra que diz, ixi! Eu digo, ai, mulher, eu queria saber por que existem essas pessoas tóxicas, né? Porque não sabem. Aí depois, o engraçado é que depois de muito tempo, elas estão fazendo faculdade, depois de muito tempo elas estão fazendo informática, mas naquele momento que surge, porque foi o meu caso, é tudo. Quando eu comecei a dirigir, tiravam um sarro de mim, que o carro pulava, buf, buf, buf. Mas até hoje, nunca consegui dirigir. Quando eu ia para a faculdade,
Nossa, ela não faz parte mais do nosso... Agora ela é universitária. Depois o governo pediu que tal, em 2000 e tanto, e o professor teria que ter faculdade. Aí saiu tudo fazendo faculdade às pressas. Então eu não sei, então eu queria que você que estivesse me ouvindo, essas que estão na sala de aula e algumas que ainda estão para se aposentar, preste bem atenção, não critique aquela pessoa que é esclarecida. Ajude a somar. Não, vou procurar também para trazer notícia também para a gente se fortalecer. Porque a educação está precisando de muitos professores esclarecidos, porque eles não têm tempo. E quando tem alguns que tiram tempo para poder se fortalecer, de benefício próprio, não só para ele, mas e ele esclarece para os outros, ele é deturpado. Então, essa professora hoje me deixou muito preocupada, porque são professores que não fizeram magistério. Já começou aí, porque o ensino já vinha nessa decadência, não fez o magistério. Segundo, já entram fazendo pedagogia. Elas têm só a teoria, ela não tem a prática. E aí depois, quando ela chega dentro da sala de aula, ela é cobrada tanto, mas ela não é esclarecida dos direitos e os deveres. Não, dos direitos sim. Não, aliás, dos deveres sim. Os direitos eles não explicam. E foi o que aconteceu comigo. Até hoje, eu entrei com o processo com a licença-prêmio, porque na época nós éramos pela Lei 500, nós não tínhamos direito à licença-prêmio. E depois que eu estava tirando minha licença-prêmio, fui cortada, eu entrei com o processo, então eu estou para receber. É outra coisa, que o Estado, as pessoas morrem e não recebem esse dinheiro. Outras coisas que deveriam ser mudadas. Então, você que esteja ouvindo esse meu vídeo, não deixe parado. Passe para outras pessoas. Talvez não seja importante para você, mas é importante para outra colega que talvez esteja nessa mesma situação e fala assim, não, é verdade, é mesmo. O coordenador só cobra, mas não é porque só cobra, é porque ele é cobrado lá atrás também. Mas converse com o seu diretor, com a sua coordenadora, esse planejamento, vamos tirar, são 3 dias de planejamento, fulana de tal, dona Joaquina, dona não sei o que, a diretora, a coordenadora, vamos tirar um dia só para que a secretária venha aqui e esclareça para nós como é que fazer. Mas você sabe por que talvez ela não faça isso? Porque ela não quer que ninguém esteja ali azucrinando, olha, meu pagamento esteve errado, olha, minha contagem de ponto eu já tenho tanto, sabe? Não querem. Aí, não, deixa eles lá. Aí a gente aprende com outras pessoas que já foram secretária, porque eu só aprendi isso porque ela trabalhava na secretaria, ela fazia o nosso pagamento e depois ela foi fazer faculdade e foi para a sala de aula e se tornou diretora, então ela fez tudo certinho. E aí eu aprendi muito com ela, muito com ela. E eu me orgulho sim, sabe? E às vezes eu converso aqui com uma professora que está aposentada, que ela mora no condomínio 2, mora no 1, e eu converso, e é por aí, sabe? Eu me orgulho. Algumas pessoas que falavam, o senhor só arruma briga? Não. Eu ia atrás de me esclarecer, eu ia atrás de me informar, e na sua cabeça tóxica, achava que eu era briguenta. Mas eu te beneficiei também. A mim não? Sim. Porque agora se você tem algum esclarecimento, depois de uns grupos que tem aí de aposentados. Que agora eu não quero mais saber da educação. E sim, procuro alguma, quando às vezes me fala, é porque eu me preocupei com essa professora que veio aqui fazer um lanche da tarde comigo, e ela explicando, e eu fiquei preocupada. Eu digo, você não sabe? Não. Então,
Talvez ela, do jeito que estava desabafando, você que está do outro lado, professor que está iniciando, você que já está na sala de aula e não sabe quando vai aposentar, e que tá na empresa, e teve na empresa privada e não sabe como é que vai fazer a contagem de ponto para você aposentar, talvez você até passou de aposentar e está trabalhando para o Estado. De graça. Você sabe que os professores, muito mal remunerado, muito mal esclarecido, porque quando eu entrei eu sabia que quando o professor que estava nativo e nós que não estávamos nativos, nós receberíamos a mesma coisa. Eu sabia que saíam as gratificações, por isso que eles dão gratificações. Sabe por quê? Para incorporar, para quando a gente se aposentar, receber o salário que nós estamos recebendo. Mas primeiramente, Senhor, eu agradeço pelo salário que o Senhor me deu, mas foi mérito nosso, professores aposentados, foi mérito nosso. Agora, se esses calhordam estão tirando, e uma data dessa, as pessoas ficam até preocupadas. Vai tirar? Vai botar? Ai, não sei o quê. Eu nem olho meu pagamento para ver se tirou. Não, olha sim para ver se faltou alguma coisa. Mas se tem aumento, ai, no outro mês vai ter aumento. Eu não confio nesses calhordas. Não confio. Mas Deus é que vê tudo isso, o sacrifício dos professores. Que muitas das vezes nós, professores lá atrás, nós tínhamos que comprar até giz, porque a verba não chegava. E se chegava, a gente sabia de muitos diretores que fez desvio e fez muitas coisas erradas. Mas todo mundo tinha medo de falar. Tinha medo. Como também tinha professores naquela época que ia fazer faculdade a longa distância e que aí a diretora mandava botar um pouquinho na casa da sala, na sala de um, na sala de outro. Para quê? Para que a substituta, a professora eventual, não ganhasse. E você sabe o que acontecia? Quando chegava na minha sala, daí para a sala da diretora. A diretora descia, na maior cara de pau, ela descia e assim, batia na porta, Alcione, eu digo, oi. Aí ela disse assim, aqui, 6 alunos para você, leve e dê aula para ele. Não, ele vai ficar com você, porque não, tem substituto. Quando eu escolhi com 35, com 40 crianças, com 50 não. Então você pega as crianças e vai dar aula. Aí ela sabia que ela estava errada, aí ela pegava e saía distribuindo em outras salas de outros professores, e os professores diziam amém e aceitavam. Por que eles aceitavam? Porque ele não tinha esse esclarecimento. Ah não, eu aceitava porque eu queria. Você sabe que não é fácil dar aula para 40, imagina para 50. Né? Então, era isso. Professor, professora, você que está com essa dúvida, procure saber onde você tem que se esclarecer com a sua contagem de ponto. Como é que você se aposenta com mandato de segurança? Porque você já passou o tempo de serviço. Agora, de falar uma coisa. Eu estou falando aqui para vocês, não é porque eu sou inteligente, não. E sim, eu sou inteligente porque eu vou fuçar. É porque existe pessoas ainda boas que te esclarecem, que te explicam. Não esqueça de inscrever no canal e passar, compartilhar isso que eu falei com você para outra pessoa. Tá bom? E um bom dia.